Muito bem. A nossa primeira matéria é antropologia bíblica. Antropologia bíblica. Existe, evidentemente, a antropologia científica e existe a antropologia bíblica. A antropologia bíblica, ela confronta, contrasta com a antropologia científica. O nome só que é igual, antropologia, antropos, homem, logia, estudo. Então, o estudo sobre o homem, do ponto de vista científico, ele contrasta frontalmente com a antropologia bíblica. Então, científica e bíblica, elas são antagônicas, apesar do nome da matéria ser o mesmo, ok? E são antagônicas porque parte de uma raiz absolutamente diferente. Porque a antropologia bíblica, ela é criacionista. Então, a antropologia científica é uma raiz evolucionista. Eles acreditam, os cientistas acreditam que o homem deriva de seres que vão sendo melhorados, que vão sendo evoluídos até chegar os animais, e os animais até chegar ao ser humano. Portanto, o que nós vamos tratar aqui, a antropologia bíblica, ela parte de uma raiz absolutamente criacionista. Não que a gente despreza a ciência, mas esse entendimento científico é um entendimento científico muito jovem, inclusive. A data aproximada, evidentemente que há divergência entre pensadores, mas a data aproximada que se começa a falar sobre o evolucionismo como ciência, né? A antropologia como ciência, e aí partindo da raiz evolucionista, se deu no iluminismo. O que foi o iluminismo? Só para você ter uma ideia, eu preciso voltar um pouco na história. Existiam alguns pensadores no passado, como Sócrates, Platão, Aristóteles. Sócrates, o chamado pai da filosofia, os primeiros filósofos, ou pelo menos os mais importantes, eles nunca detalharam o que eles pensavam acerca da criação do homem. Os filósofos partiram das seguintes premissas: analisar o homem já como um sujeito. Então Sócrates vai ter um pensamento de um ser humano que tem alma. Então essa alma do ser humano, ela é responsável pelas suas atitudes, pela construção do pensamento, pela construção de caráter e assim sucessivamente. Eu até diria que o pensamento socrático é um pensamento muito parecido com o que temos no cristianismo hoje, para se falar sobre a alma do homem. Já o Platão, ele tem um outro pensamento sobre a constituição deste homem. Mas a questão do aparecimento do homem nunca partiu de um entendimento destes filósofos. Havia crenças antigas acerca do aparecimento do homem. Então, essas crenças antigas, elas com o aparecimento da filosofia, elas foram sendo destruídas uma a uma por conta da evolução da filosofia. Então, o pensamento majoritário, digamos assim, da criação do homem, sempre foi de que o homem foi criado por Deus, ou por um ser superior, dependendo da religião, independente da região do mundo, acreditava-se num Deus que fosse o sol, um Deus que fosse, sei lá, e outros elementos da natureza, mas sempre houve a crença de que o aparecimento desse ser humano não foi algo que partiu do processo evolutivo, algo que hoje a ciência coloca como certeza. E nunca foi assim. O pensamento sempre foi que o aparecimento do homem, a criação do homem, partiu de uma intervenção divina. Logo depois da chegada do Cristo,
O mundo da época passa a ser, principalmente a partir do terceiro século da era cristã, com o aparecimento de Constantino e aquela anexação da igreja no Estado, fez com que o pensamento da igreja fosse o pensamento do Estado. Ou seja, não havia espaço para a produção de nenhum pensamento científico sério, com possibilidade de ser debatido entre as pessoas. Não havia possibilidade de haver este pensamento filosófico se esse pensamento filosófico entrasse em choque com o que pensava a palavra de Deus. Então essa época, que tem algumas alcunhas para falar sobre essa época, mas normalmente usa-se o período das trevas, da escuridão. Eles dizem período das trevas e da escuridão por conta acredita-se que o pensamento filosófico foi escurecido por conta da imposição da igreja, que impedia que os filósofos tivessem algum tipo de pensamento que viesse contra a palavra de Deus. Aliás, isso era muito sério, porque naquela época a igreja, que era parceira do Estado, tinha uma mão forte, uma mão poderosa, de modo que qualquer pensador que elaborasse qualquer tipo de pensamento filosófico que fosse contra a palavra de Deus, contra a Bíblia Sagrada, a Igreja Católica o punia, e a punição era a morte, queimado em fogueira, por exemplo. Então, esse período chamado de obscurantismo também, ele durou muito tempo, durou até a época de 1500, 1600 anos. Portanto, agora, recentemente, 500, 600 anos atrás. A partir, então, de Martinho Lutero, que vamos usar, lógico que tiveram outros que veio antes dele, mas o grande ícone, né, do movimento do protestantismo, né, que foi aquele homem que, pela primeira vez, ele elabora teses contra a própria Igreja Católica, e o pior de tudo, era um sujeito de dentro da própria Igreja Católica. Então, quando ele faz esse pensamento radicalizado contra a Igreja Católica, na esteira de Martinho Lutero, que tem como grande obra a tradução do Novo Testamento para o alemão, e depois disso para as outras línguas, até chegar a nós, na esteira desta rebeldia de Martinho Lutero, outros pensadores começaram a expor as suas ideias acerca dos mais diferentes assuntos. Então acredita-se que foi nessa época que começa a nascer com força de novo aquela ideia antiga lá da Grécia, de que o homem poderia vir de um processo evolutivo. Então todas as teses sobre antropologia do ponto de vista da raiz evolutiva se deram a partir de Martinho Lutero para cá. Digamos então que esse pensamento criacionista, que é o pensamento que nós defendemos e que nós vamos defender aqui agora, é um pensamento muito mais antigo. É um pensamento que data de Moisés. Foi Moisés que escreveu que Deus criou o homem do pó da terra. Então, esse pensamento evolutivo é um pensamento recente, um pensamento novo. O que acontece é que quando começou essa época onde as ideias poderiam ser debatidas livremente, né, e que foi dado o nome de o iluminismo, a partir dessa época, a ciência tomou proporções gigantescas. A ciência explicativa e a ciência não explicativa. Então, hoje, a ideia da criação do homem a partir do método evolutivo, ela é quase consenso em todas as escolas do mundo. Mas nós sabemos que o pensamento criacionista é sim o pensamento mais antigo.
Então, esse é um pouquinho sobre a história, o princípio da história da antropologia. Agora, nós vamos tratar agora na próxima aula sobre como que essa antropologia é capaz de impactar, a antropologia bíblica é capaz de impactar na nossa fé e na nossa crença. Os estudos sociológicos que aconteceram a partir do entendimento de que o homem é sim um ser criado por Deus. Então, agora esqueçamos a parte criacionista e a partir de agora nós nos debruçaremos sobre o texto bíblico falando sobre a antropologia bíblica.